Shalom, shalom, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, chegamos na sétima semana das 7. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta semana abençoada na presença do Senhor. Deus seja louvado por todo este tempo, por tudo que ele faz, por tudo que ele está fazendo, por tudo que ele há de fazer. Porque para ele, por ele e para ele seja toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por este tempo, esse tempo que nós estamos aqui, que ficamos nas 6 semanas orando, jejuando. Essa sexta semana que passou, eu tive muitos compromissos assim de um jeito que eu nem imaginei. Foram semanas de prova, foram compromissos, foram atendimentos, e infelizmente eu só consegui fazer o estudo. Mas eu espero que vocês entenderam e foram completamente abençoados e cheios, né? Dos movimentos e os recursos abundantes que o Senhor há de derramar para que os movimentos não parem, né? Muitas vezes nós olhamos assim e pensamos, puxa, mas então eu vou andar bastante, vou viajar bastante? Não sabemos. Talvez os movimentos vão ser mais práticos, né? Nós vamos fazer mais, nós vamos empenhar mais no lugar onde nós estamos estabelecidos, nós vamos fazer mais. Fazer por quem? Para as vidas, para as pessoas. Porque esse é o grande movimento dos céus. O trono do Senhor, lembra? Ele vai girando, ele vai se movendo todas as vezes em que nós fazemos as coisas que é em prol do outro. Porque isso, queridos, que é mais importante, que é o desejo e o sonho do coração de Deus. Que nós façamos para os outros, que nós movemos o reino da justiça do Senhor. Quantas histórias, queridos, que nós olhamos, quantas parábolas. O Senhor Jesus saía da onde ele estava, atravessava o mar inteiro para ver um único homem numa única cidade, e esse homem servia de testemunho assim para toda a região. O Senhor saiu de um lugar e foi ali em Samaria para alcançar uma mulher. E esta mulher fez toda a diferença para os seus. Então, o Senhor, ele está fazendo, então, ele vai trabalhar de uma forma que talvez nós pensamos, fazemos estratégias, desenhamos coisas, mas às vezes o Senhor vai alcançar uma única pessoa chave, importante, e ela vai fazer todo o movimento necessário para que os céus se movam sobre uma casa, sobre um bairro, sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma nação, sobre um mundo. Jesus foi uma única pessoa que deixou uma história extraordinária de fé, superação, amor ao próximo, amor ao Pai que está nos céus, e fundamentou uma igreja, amou a igreja com paixão. Havia fogo nos olhos dele porque ele era apaixonado pelos projetos do Pai. Queridos, que maravilhoso tudo isso. Amém? Em nome de Jesus, vamos apresentar essa semana? Pai, essa sétima semana, Pai, aonde nós entramos a partir de hoje, nos 10 dias do perdão, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Ah, Jesus querido, nos ajude, Senhor, a nos lembrar de tudo aquilo que nós precisamos arrumar. Nos perdoa pelas nossas maldades, perdoa, Senhor, pela cobiça dos nossos olhos. Muitas vezes, Senhor, nós acabamos fazendo coisas que acaba matando os nossos irmãos, acaba matando os empreendimentos, os movimentos do reino. Ah, Jesus, não foi isso que o Senhor nos ensinou. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós estamos constantemente em guerra. E hoje, como nós acendemos, Pai, a chama do entendimento, nos revestimos da couraça da justiça e acionamos a virtude que é a Shalom,
Pai, nos livra das nossas guerras, livra das contendas, livra do medo, livra-nos do ódio, da culpa, das contendas. Ah, meu Deus, nos livra da inveja, da idolatria, nos livra, Senhor, e nos coloque em equilíbrio emocional. Ah, Senhor, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, para a honra e a glória do teu santo nome, porque por ele, para ele e por ele seja toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade, em nome de Jesus, de Jesus. Olha que lindo esse louvor, queridos. Esse louvor chama Can Adon. Eu acho que é Can Adon. Deixa eu dar uma olhadinha. É lindo. Não, tu és o Senhor. É um especial Sucote, né? Eu achei esse louvor todo Sucote, nós o colocamos aqui em casa, né, para ele liberando as bênçãos de tabernáculos, em nome de Jesus, nós estamos nessa atmosfera, preparando para chegar em tabernáculos, e por isso, queridos, essas semanas de perdão aqui, é uma semana que nós podemos fazer para o necessitado, para o próximo, nós podemos presentear as pessoas, podemos fazer uma tzedaká de justiça, nós podemos ajudar aquelas pessoas que necessitam, nós podemos levar alguém em algum lugar, nós podemos liberar amor, nós podemos fazer alguma coisa importante para alguma pessoa que necessita. Nós podemos ir lá limpar a casa da pessoa, nós podemos fazer uma comida especial, nós podemos liberar coisas simples, pequenas, mas importantes. Porque o Senhor falou assim: olha, um versículo. Esse versículo aqui, muitas vezes a gente esquece dele, né? Olha só, quer ver? Eu vou pegar ele direitinho para vocês. Mateus 25. Mateus 25, versículo 35. Mateus 25, 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Tive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderam, dizendo: Senhor, quando vimos o com fome ou te demos de comer, ou com sede, ou demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver. E respondeu o rei, eles dirão, em verdade eu vos digo que quando fizesse a um desses pequeninos irmãos, a mim fizesse. Oh, Senhor, então, muitas vezes, queridos, nós esquecemos, porque são coisas simples da nossa vida que faz com que nós possamos fazer pelos nossos irmãos, fazer por aqueles que estão lá presos, fazer visitas, fazer. Essa é uma semana, 10 dias. Ah, mas eu não posso fazer em qualquer outra? Pode, queridos, mas justamente essa semana, tem uma janela aberta de oportunidades. Ah, hoje eu coloquei o tema, Rosh Hashanah, né? Um ciclo de oportunidades. Podemos fazer isso, são 10 dias. Né? Podemos fazer? Vamos fazer? Isso é importante, queridos. Faça um pãozinho, né? Faça um bolo, leva para alguém, leva lá para seu pai, para sua mãe. Faça alguma coisa. Libere para as pessoas um momento de alegria.
Porque isso é muito, muito importante, queridos. Tem pessoas que às vezes esperam apenas um toque, um carinho, queridos. Só de você fazer alguma coisa, eu lembrei de você, eu fiz isso aqui porque eu pensei em você, isso é importante. E nossa frase hoje está em Apocalipse 21, verso 4. E ele enxugará dos seus olhos. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que antiga ordem? Hã? A primeira condição da terra, quando ela era apenas antes de Jesus, né? A antiga ordem, quando ela estava em desordem, né? E em entropia, desordem, né? Em desordem. Esse final de semana eu estive ali em Brodowski, liberando uma palavra, né? Foi, acho que a penúltima aula, foi uma bênção. E nós estávamos falando da paternidade, da identidade de Cristo, né, queridos? Porque se Cristo não for o nosso DNA legítimo, nós podemos ter todas as. Ai, meu Deus, fugi a palavra. Fui olhar aqui. O marido tirou minha atenção, fiquei olhando para ele. Se nós não tivermos o DNA de Cristo, queridos, nós vamos ter o DNA da confusão, da desordem. Então nós precisamos, Jesus ele põe ordem em nossas emoções. Ele é o único que consegue fazer isso. Amém? Essa semana do perdão, queridos, ela se inicia hoje, dia 23/6, e ela vai encerrar dia 2/10, em Yom Kippur, onde tem um portal de 24 horas de jejum. Eu faço. Isso faz tempo, eu gosto de fazer, é uma coisa minha com Deus, não é obrigado ninguém fazer, isso é coisa dos judeus, mas eu acho que se eles fazem e eles reverenciam um mandamento, que está em Deuteronômio 16, que fala sobre Yom Kippur, como uma festa, como uma solenidade, como um portal. Então, eu também vou ser participante das coisas que eles reverenciam como espirituais no eterno. Então, o eterno, ele continua sendo o mesmo, queridos, as palavras dele continuam sendo a mesma. Então, eu vou participar, eu participo, eu fico minhas 24 horas, né? E ela vai cair justamente, espero que não seja um dia de estágio, quinta-feira. Quarta para quinta. O ano passado eu fui para a faculdade sem maquiagem, sem nada, né? E os jovens falaram assim para mim: você tá doente? Eu falei: por quê? Não tem cor no seu rosto. Ah, meu Deus. Oh, Senhor. Eu falei: não, não. É que eu estou num período de jejum. Mas, amém. Aleluia. Glória a Deus, né, queridos? Vamos à nossa palavra de hoje? A nossa palavra de hoje está em Jó 14. Jó, capítulo 14, é a nossa palavra. Essa semana nós vamos falar sobre é, a frutificação, a festa de Rosh Hashanah, né? Quero falar um pouquinho de Yom Kippur e para a gente meditar em tudo esse tempo, né? Profético. E depois nós vamos falar de tabernáculos, mas aí, essa semana eu não vou falar de tabernáculos, vamos ficar só com a essência desses portais que se abrem. E depois, nas outras semanas, posso até estar falando sobre tabernáculos. Amém? Mas uma coisa eu quero que vocês frisem no coração: todos esses portais nós precisamos ver a essência do nosso Cristo, nosso Salvador. Isso é muito importante, queridos, porque se não houver a essência do amor de Cristo nesses movimentos, então vai ficar um ritual. E nós não podemos fazer isso. Então, hoje eu separei esta palavra aqui no Senhor, já estava no meu coração já
uns 2 dias mais ou menos sobre essa essência poderosa. Então, em Apocalipse, fala que nós somos como uma árvore, né? Essa palavra de hoje. E como nós vamos falar um pouco sobre frutificação, nós precisamos entender que essa antiga ordem já passou, a desordem, a antiga ordem da terra, aonde Cristo ainda não estava alinhando todas as coisas. Jó capítulo 14, a partir do verso 1. Um homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abrem os olhos. O que fazer? O que fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundície poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenham repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse e me pusesse um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-irias e eu te responderia. Teria saudade da obra das tuas mãos. E até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. Minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esborra e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas que gastam as pedras e cheias arrebatam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Tu prevalecestes para sempre contra ele, e ele passa, mudas-lhe o semblante e despedes para o além. Os teus filhos recebem honras, e ele não sabe, são humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só o seu respeito sofre a sua alma. Então, queridos, a nossa palavra aqui hoje é que há esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Nós, queridos, precisamos nos colocar diante do Senhor para aquilo que realmente é importante para Deus. O homem pode ganhar toda uma vida. A alma do homem pode ganhar todas as coisas, mas, né, em vão seria ela se ela não tivesse feito as obras que o Senhor realmente espera que nós façamos. Nós precisamos deixar os testemunhos fiéis do Senhor para com as pessoas. E nós olhamos e vemos que o homem na Bíblia, como árvore, ele pode ser cortado, podado, nós vemos em João 15, né? Se não tiver ligado no Senhor, ele vem ali e corta para que produza mais, né? Então, muitas vezes nós somos podados, nós somos cortados para que nós possamos produzir frutos melhores, mais fortes, conforme o amadurecimento que o Senhor tem nos pedido. Mas também nós vemos uma situação
aonde a planta vem ali ser comida em Joel pelos gafanhotos, né? Come as folhas, come a fruta, come a florzinha, come o talo, mas ainda se ficar uma raiz na terra, queridos, ao cheiro das águas, a água é a vida de Cristo. Ou seja, talvez você já até perdeu a esperança, né? Talvez você perdeu os seus frutos, talvez você perdeu o vigor, talvez você perdeu a força de continuar produzindo. O Senhor está dizendo: olha, esta é uma semana decisiva. Nós estamos às 10 dias do Yom Kippur. Né? Você não precisa chegar lá para poder fazer alguma coisa. Nessas 7 semanas que nós caminhamos, nós fizemos tudo isso, queridos. O arrependimento é uma característica própria nossa de todos os dias. Senhor, todo dia eu me levanto e me arrependo, né? Senhor, eu me arrependo de ter feito uma maldade, eu me arrependo, Senhor, de ter, sei lá, feito alguma coisa que prejudicou o próximo. Me arrependo, Senhor. Se eu causei alguma coisa ruim em alguém, eu me arrependo. Porque, queridos, o Senhor quer que nós fazemos o que é o melhor, né? E nós precisamos, Senhor, será que eu fiz o melhor? Será que eu alegrei aquela pessoa? Será que eu fiz um trabalho para alegrar o coração daquela pessoa? O homem na Bíblia, como árvore, ele precisa continuar produzindo. Ontem eu estava fazendo uma prova e a matéria da prova dizia que o maior objetivo da terapia é tornar o homem produtivo novamente. Então, não é um passe de mágica, demanda tempo. As nossas sinapses, elas levam tempo para produzir um movimento, né? A pessoa, às vezes, queridos, ela fica 30, 40 anos num condicionamento e, às vezes, a pessoa chega na terapia e ela quer que aquilo mude em 6 meses, um ano, se ela levou 40 condicionando a mente de uma forma. E isso também é a palavra do Senhor. Eu vejo, queridos, que a palavra do Senhor, a pessoa chega na igreja, opa, agora eu me batizei, agora eu recebi um selo, sou propriedade exclusiva do Senhor, agora eu quero que minha vida mude. E toda a nossa caminhada de fazer maldade, de andar em transgressão, andar em pecado, inferir o próximo. Então, nós precisamos de ter um tempo meditando também sobre tudo isso. Por isso que esses períodos de consagração, eles são importantes todos os anos. Eu tenho que fazer isso, parece algo religioso. Não, querido, todo dia nós teríamos que fazer isso. Todos os dias. É que o Senhor é tão maravilhoso que dentro da Bíblia existem 7 festas. 3 principais, mas 7 delas têm uma essência para que você continue. Errei, paralisei, parei, não tenho outra oportunidade de recomeçar e fazer de novo. O tronco e as folhas representam o homem, eu marquei aqui para falar para vocês bem bonitinho. O seu exterior, a sua aparência, os seus resultados. E a raiz, ela simboliza a base, que é a essência que alimenta e supre e firma a árvore na terra. Aonde estão as nossas raízes, queridos? Aonde elas estão arraigadas? Ontem teve um vento muito forte na nossa cidade. E o vento, queridos, arrancou árvores em todos os locais da cidade, que arrancou elas pela raiz. Imagina uma árvore que o tronco é mais ou menos dessa largura aqui, mais ou menos quase 1 metro de largura o tronco. Como que arranca uma árvore que já está enfincada com raízes profundas? Como que um vento vem e arranca ela do chão? Árvores tombadas. A árvore, queridas, ela tem um sustento próprio e esse sustento, ela precisa ser o Senhor. Você, tua essência, queridos, ela tem que estar num solo firme. Hum? Essa é a essência de Cristo Jesus, isso que o Senhor falou. Então, o homem, ele
Apegado em Deus, ele sempre dará frutos. Ainda que seja cortado, ele se refará. É, pela estrutura de Deus, ele restaurará. E ainda que ele envelheça, não consiga mais suprir o seu corpo, o seu tronco estiver enfraquecido, se ele estiver fazendo um trabalho no Senhor, ele recebe força, renovo, vigor, como na juventude. Porque ele recebe o toque do Espírito, e o Espírito Santo testifica a vida que ressuscitará e brotará e dará os seus ramos. Por isso, nós precisamos confiar no Senhor e continuar o caminho do Senhor. Como as águas do Negueb, que florescerão. Tão lindo, né? Acho que eu separei um vídeo para compartilhar com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que eu tinha separado. Puxa, acho que eu não separei. Não separei. As águas do Negueb, querida, elas são maravilhosas. Negueb, um deserto que está seco, sem vida. E quando as chuvas abundantes descem no Negueb, queridos, nossa. Então, quando o salmista pediu para Deus restaurar a sorte de Israel, como as torrentes do Negueb, ele estava orando para que o Senhor transformasse totalmente a situação dos remanescentes do exílio. E ele estava suplicando para que a aridez daqueles tempos de cativeiro, desse lugar, a abundância das bênçãos do Senhor fossem derramadas sobre todos eles. O salmista entendia, queridos, que somente o favor divino seria capaz de restaurar Israel, mas não estava falando apenas de uma restauração geográfica, ele estava falando de uma restauração da presença de Deus no meio do seu povo. Então ele percebeu que, como as correntes do Negueb, a vida no deserto, as bênçãos de Deus haveria de trazer alegria aos remanescentes que tinham se arrependido dos seus pecados. Salmo 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Amém? Em nome de Jesus. Que essa semana você tenha palavras para que você passe por esses 10 dias, se lembrando das águas do Senhor que curam, que saram, que restauram. Ao cheiro das águas haverá esperança para mim, para você, para este novo tempo. É isso que o Senhor está falando. Mesmo que você está desacreditado, abandonado, estou sozinha, não tenho amigas, eu não tenho ninguém. Mas o Senhor, Ele continua nos reconciliando com todas as coisas, em nome de Jesus. É uma palavra que eu gosto bastante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nesses 10 dias, Senhor, nós possamos nos mover segundo os seus propósitos. Meu Deus, em nome de Jesus. Não, Senhor, não permita que nós andemos segundo as nossas vontades, mas que nós andemos segundo o coração do Senhor. As vontades do Senhor. Nós precisamos continuar meditando na sua lei de noite e de dia. Jesus, querido, o Senhor veio trazer ordem na terra. Papai, que as nossas folhas se reverderão,
e ganharão forças com as águas do Espírito, a vida, para que elas possam florir, ter o seu fruto, produzir, alimentar, nutrir. Nos ajuda, Senhor, a ser, Senhor, pessoas melhores. Nos ajuda, Senhor, a andar em conformidade para uns com os outros. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês nesse início de semana, na sétima semana. Que você tenha uma semana assim de meditação no Senhor, medite na palavra, né? Seja um salmista plantado junto às águas, para que você seja nutrido completamente em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, cheia de vitória. Que as águas do Senhor soprem sobre você, que as águas venham trazer vida, que você venha produzir. Sejam cheios, cheios da confiança no Senhor, porque Ele é galardoador da sua fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã. Shalom, shalom.